Olá, seja bem-vindo! Vamos rever conceitos sobre aspectos introdutórios da contabilidade de custos. A contabilidade de custos nas empresas geralmente possui uma grande abrangência e aborda todos os aspectos relacionados aos custos envolvidos na produção dos bens ou prestação de serviços pela empresa. A contabilidade de custos é uma área da contabilidade que se concentra em coletar, registrar e analisar informações relacionadas aos custos de produção, distribuição e venda de bens ou serviços em uma empresa, envolvendo aspectos como: A. Custeio de produtos. Ajuda a determinar os custos dos produtos ou serviços oferecidos por uma empresa. B. Tomada de decisão. Auxilia na tomada de decisões estratégicas, como precificação de produtos, escolha de alternativas de produção, análise de rentabilidade e avaliação de desempenho. C. Controle de custos. É responsável por monitorar e controlar os custos da empresa. Isso inclui identificar desvios entre os custos planejados e reais, analisar variações de custo e implementar medidas corretivas para melhorar a eficiência operacional. O objetivo da contabilidade de custos é obter dados referentes às operações da empresa, tanto relacionados à área operacional como às áreas de apoio. Os principais dados coletados pela contabilidade de custos são relativos aos gastos que a empresa tem com a compra de matéria-prima, com a remuneração dos funcionários que trabalham na produção e também todo o material utilizado para a fabricação de seus produtos. Outros elementos de custo também são importantes, como todos os gastos feitos nas atividades de apoio que mantêm a empresa em funcionamento, tais como limpeza, manutenção, assessoria contábil, nuvem de dados, serviços de engenharia, impostos sobre as vendas, funcionários do setor administrativo, entre outros. Tão importante como reconhecer os principais custos, antes de qualquer coisa, precisamos distinguir 3 conceitos fundamentais. Despesas são os gastos incorridos pela empresa para manter suas atividades operacionais e administrativas. Elas não estão diretamente relacionadas à produção de bens ou serviços, mas sim ao funcionamento geral da empresa. Custos são os gastos associados à produção de bens ou serviços da empresa. Eles estão diretamente ligados à atividade principal da empresa e podem ser rastreados e atribuídos a um produto específico ou a um lote de produtos. Os custos podem incluir matérias-primas, mão de obra direta, custos de fabricação, embalagens e outros custos diretos relacionados à produção. Vejamos alguns exemplos aplicados à indústria de vestuário. A. Matérias-primas. Custos com a aquisição de tecidos, linhas, botões, zíperes e outros materiais utilizados na confecção das peças de vestuário. B. Mão de obra direta. Salários e benefícios dos trabalhadores diretamente envolvidos na produção, como costureiros, modelistas, cortadores, acabadores, entre outros. C. Energia elétrica. Custos com a energia elétrica consumida pelas máquinas de costura, ferros de passar roupas e outros equipamentos utilizados na produção. D. Custos indiretos de fabricação. Custos que não podem ser diretamente atribuídos a um produto específico, como aluguel da fábrica, seguro, manutenção de máquinas, depreciação de equipamentos, entre outros. E. Embalagens e etiquetas. Custos relacionados à embalagem das peças de vestuário, caixas, sacolas, etc. E a colocação de etiquetas de marca e instruções nos produtos. Esses são apenas alguns exemplos, já que os custos de produção podem variar conforme a complexidade da operação e a escala de produção de cada indústria de vestuário. Outro conceito fundamental são os investimentos, ou seja, desembolsos de recursos financeiros realizados pela empresa com o intuito de adquirir ativos de longo prazo que possam gerar benefícios futuros.
Não esqueça que o foco principal da contabilidade de custos é o produto ou item que queremos atribuir o custo. Em resumo, esses custos são os seguintes: custos de matérias-primas. Inclui o registro e o controle dos custos relacionados à aquisição de matérias-primas necessárias para a produção. Custos de mão de obra. Engloba os custos relacionados a salários, benefícios e encargos de funcionários envolvidos na produção, como operadores de máquinas, técnicos e supervisores. Gastos gerais de fabricação. Inclui os custos relacionados a despesas gerais de fabricação, como energia elétrica, manutenção de equipamentos, aluguel de instalações, seguros e depreciação de ativos. A contabilidade de custos também analisa como os custos são afetados por diferentes fatores, como volume de produção, variações nos custos de matérias-primas, mão de obra, despesas gerais e outros elementos que compõem a estrutura de custos de uma empresa. É importante que você fixe muito bem os principais conceitos e terminologias dessa área. Vamos ver os principais deles? Custos diretos. Esta categoria de custos está relacionada àqueles que são perfeitamente identificáveis com os produtos. Na produção de uma cadeira, por exemplo, os custos diretos são a madeira, os pregos, a cola, a mão de obra do marceneiro, a pintura e o acabamento. Custos indiretos são aqueles empregados no processo produtivo, mas que não podemos imediatamente identificá-los. Eles necessitam de alguns recursos adicionais para serem associados aos produtos. Normalmente, se utilizam as bases de rateio, medidas de consumo ou alguma característica que possa, de forma indireta, associar o custo ao produto. Custos fixos. Refere-se àqueles que permanecem constantes ao longo do período, independentemente da empresa ter produzido ou não. Exemplos de custos fixos incluem aluguel, salários dos supervisores, diretores da empresa, aluguel de prédios da fábrica, seguros. Custos variáveis. Estes custos se assemelham muito aos custos diretos, pois em sua maioria são compostos por matéria-prima e mão de obra. Variam conforme a produção aumenta ou diminui. Agora confira alguns exemplos destes custos relacionados a uma indústria de móveis. Custos fixos. Depreciação de equipamentos. O custo relacionado à depreciação dos equipamentos utilizados na indústria de móveis, como serras, lixadeiras, furadeiras, entre outros. Salários administrativos. Os salários e encargos dos funcionários que desempenham funções administrativas, como gerentes, supervisores, contadores, entre outros. Custos diretos. Madeira e outros materiais. O custo dos materiais diretamente utilizados na fabricação dos móveis, como madeira, vernizes, colas, tecidos, ferragens, entre outros. Mão de obra direta. Os salários e encargos dos trabalhadores diretamente envolvidos na fabricação dos móveis, como carpinteiros, marceneiros, estofadores, pintores, entre outros. Custos indiretos. Aluguel da fábrica. O custo do aluguel ou arrendamento do espaço físico utilizado para a fabricação dos móveis. Energia elétrica. Os custos com a eletricidade consumida na operação dos equipamentos e na iluminação da fábrica. Custos variáveis. Matéria-prima adicional. Em algumas situações, podem ocorrer gastos extras com matéria-prima para atender a pedidos especiais ou personalizados. Embalagens. Os custos relacionados às embalagens utilizadas para proteger e transportar os móveis, que podem variar conforme a quantidade de pedidos. Mas você se engana se acha que é somente isso. Sempre que houver a produção de algum item na empresa, obrigatoriamente ele deverá, após estar pronto, transitar dentro do estoque. Mas afinal, você lembra qual é o conceito de estoque de produtos acabados? O estoque de produtos acabados refere-se à quantidade de produtos finais ou acabados que uma empresa possui em seu inventário,
prontos para serem vendidos ou distribuídos aos clientes. Esses produtos já passaram por todas as etapas de produção e estão prontos para serem comercializados. A sequência lógica pode ser exemplificada da seguinte forma. Primeiro, os elementos de custo, matéria-prima, mão de obra, embalagens e materiais de acabamento entram na linha de produção. Assim que o processo concluir e os produtos estiverem prontos, são levados diretamente para o estoque. Posteriormente, os produtos vendidos devem ser retirados do estoque e então deve ser feito um registro na contabilidade, chamado CPV, que identifica e registra qual montante representa os produtos que saíram do estoque e foram comercializados. Aqueles que não foram vendidos permanecem no estoque. Chegamos ao final do nosso vídeo. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo! Está preparado para dar continuidade ao aprendizado em custos? Vamos discutir conceitos aplicados a uma metodologia de cálculo de custos conhecida como departamentalização. A departamentalização de custos é um método utilizado pelas empresas para alocar e controlar os custos relacionados às diferentes áreas ou departamentos da organização. É uma forma de organização interna que permite identificar e acompanhar de maneira mais precisa os custos associados a cada departamento específico. As empresas departamentalizam seus custos indiretos para obter uma alocação mais precisa e justa desses custos aos produtos, departamentos ou atividades que os consomem. Isso permite uma melhor compreensão dos custos envolvidos em cada área da empresa e ajuda na tomada de decisões relacionadas à precificação, orçamento e avaliação de desempenho. A departamentalização dos custos indiretos também pode facilitar a identificação de áreas que estão consumindo uma parcela desproporcional dos recursos da empresa, permitindo ações corretivas para equilibrar a distribuição de custos. Além disso, a departamentalização ajuda a melhorar a transparência e a responsabilidade pelo consumo de recursos em diferentes áreas da empresa, promovendo uma maior eficiência e controle dos custos. Em suma, a departamentalização dos custos indiretos permite uma melhor análise e gestão dos recursos da empresa, facilitando a alocação equitativa dos custos e proporcionando uma visão mais clara do desempenho de cada área. Vamos ver agora como ocorre a organização de uma empresa em departamentos ou centros de custo? Em um primeiro momento, a empresa é dividida em departamentos ou centros de custos. O primeiro grupo de departamentos chama-se auxiliares e o segundo grupo chama-se produtivos. Vamos ver mais sobre eles. Os departamentos auxiliares funcionam como apoio aos departamentos produtivos. Departamentos auxiliares de produção são áreas ou setores dentro de uma empresa que fornecem suporte e serviços para as atividades de produção principal. Esses departamentos não estão diretamente envolvidos na fabricação ou montagem do produto final, mas desempenham um papel crucial ao fornecer recursos, serviços ou habilidades necessários para o processo de produção. Alguns exemplos comuns de departamentos auxiliares de produção incluem o Departamento de Manutenção, que cuida da manutenção e reparos de máquinas e equipamentos. O Departamento de Compras, responsável pela aquisição de matérias-primas e insumos necessários para a produção. E o Departamento de Controle de Qualidade, que realiza testes e inspeções para garantir a conformidade e a qualidade dos produtos finais. Esses departamentos auxiliares desempenham um papel fundamental no apoio à eficiência e ao bom funcionamento da produção, garantindo que os recursos necessários estejam disponíveis, os equipamentos estejam em boas condições e os padrões de qualidade sejam atendidos. Por sua vez, os departamentos produtivos são áreas ou setores de uma empresa diretamente envolvidos na produção ou fabricação de bens ou prestação de serviços,
Esses departamentos são responsáveis pelo processo principal de transformação de insumos em produtos acabados ou pela realização das atividades centrais do negócio. Os departamentos produtivos podem variar conforme a natureza da empresa. Em uma indústria manufatureira, por exemplo, os departamentos produtivos podem incluir linha de produção, montagem, embalagem e controle de qualidade. Em uma empresa de serviços, os departamentos produtivos podem ser representados por diferentes equipes que prestam os serviços específicos da empresa, como atendimento ao cliente, suporte técnico ou desenvolvimento de software. Esses departamentos são fundamentais para o funcionamento e sucesso da empresa, pois são responsáveis pela criação do produto final ou pela entrega do serviço aos clientes. Ao departamentalizar os custos, a empresa pode ter uma visão mais ampla sobre como os recursos são utilizados em cada setor, permitindo uma análise mais detalhada do desempenho e eficiência de cada departamento. Isso auxilia na tomada de decisões, na identificação de áreas que precisam de melhorias e no planejamento estratégico. Existem diferentes métodos de departamentalização de custos, como a departamentalização por centro de custos, por centro de lucro, por atividade, entre outros. Cada empresa pode escolher o método mais adequado de acordo com suas necessidades e estrutura organizacional. Mas como essa metodologia pode ser utilizada? Identificar os departamentos da empresa. Liste todos os departamentos existentes, como produção, vendas, marketing, recursos humanos, etc. Coletar as informações de custos. Obtenha as informações acerca de todos os gastos efetuados pela empresa naquele período: água, energia elétrica, telefone, aluguel, supervisão, matéria-prima, mão de obra, embalagens, depreciação. Classificar os gastos em despesas e custos, estes últimos como diretos ou indiretos. Os custos diretos serão apropriados diretamente aos produtos. Exemplo, a matéria-prima para produzir uma camisa é o tecido. Se sabemos que para produzi-la utilizaremos 1,2 metros de tecido, podemos atribuir diretamente esse custo. Com a mão de obra é o mesmo processo. Se é possível saber quantas horas o colaborador leva para fazer uma camisa, este custo será alocado de forma direta ao produto. Os custos indiretos são separados e levados até a planilha na qual você organizou os departamentos. Lá serão elaborados critérios de distribuição desses custos aos departamentos correspondentes, com base em um critério que relacione o produto com o departamento. Mas como podemos proceder nesse caso? Elaborar as bases de rateio para a distribuição dos custos indiretos envolve alguns passos importantes. Primeiro, é necessário identificar quais custos são considerados indiretos, ou seja, aqueles que não podem ser facilmente atribuídos diretamente a um determinado produto ou serviço. Uma vez identificados os custos indiretos, você precisa determinar as bases de rateio mais adequadas para alocá-los aos produtos ou serviços. Essas bases de rateio podem variar de acordo com a natureza dos custos e a forma como eles são consumidos pelos produtos ou serviços. Por exemplo, se você tem um custo indireto de energia elétrica, pode optar por alocá-lo com base no consumo de energia estimado para cada produto ou serviço. Já se você tem um custo indireto de mão de obra, pode escolher alocá-lo com base nas horas de trabalho dedicadas a cada atividade. É importante lembrar que as bases de rateio devem ser razoáveis e refletir de forma adequada o consumo dos custos indiretos pelos produtos ou serviços. Além disso, é recomendável revisar periodicamente as bases de rateio para garantir que elas continuem sendo adequadas e atualizadas. Essa fase de distribuição dos custos é conhecida como rateio de primeira ordem. O rateio de primeira ordem
refere-se ao método inicial de alocação de custos indiretos a um determinado nível de alocação, como departamentos, produtos ou processos. Nessa abordagem, os custos indiretos são distribuídos diretamente com base em uma única medida de alocação, como horas de mão de obra direta, custo direto ou volume de produção. Esse rateio de primeira ordem é útil quando os custos indiretos podem ser facilmente atribuídos ou relacionados a um único fator que pode ser usado como base para a alocação. No entanto, em algumas situações, os custos indiretos podem ser compartilhados entre diferentes departamentos, produtos ou atividades, exigindo um rateio de segunda ordem para uma alocação mais precisa. Após essa primeira distribuição, é a vez dos departamentos auxiliares distribuírem os custos absorvidos no primeiro rateio aos departamentos produtivos, mediante a escolha de algum critério de rateio. Essa etapa é conhecida como rateio de segunda ordem. O rateio de segunda ordem refere-se ao método de alocação de custos indiretos que ocorre quando os custos indiretos já foram alocados a algum nível primário de alocação, como departamentos ou produtos, e depois são redistribuídos para um segundo nível de alocação. Essa segunda alocação de custos indiretos é necessária quando existem custos compartilhados entre diferentes departamentos ou produtos. Por exemplo, imagine que a empresa tem um departamento de manutenção que presta serviços para vários departamentos, mas não é possível atribuir os custos de manutenção diretamente a cada departamento. Nesse caso, os custos indiretos do departamento de manutenção seriam inicialmente alocados aos departamentos que utilizam seus serviços com base em métricas, como o tempo de utilização ou a área ocupada por cada departamento. Posteriormente, ocorre o rateio de segunda ordem, em que esses custos indiretos alocados aos departamentos são redistribuídos entre os produtos ou serviços oferecidos por cada departamento. O rateio de segunda ordem é utilizado para melhorar a precisão da alocação dos custos indiretos, considerando os custos compartilhados entre diferentes níveis da estrutura organizacional da empresa. Isso pode auxiliar na tomada de decisões mais informadas e na avaliação de desempenho mais precisa. Por fim, os custos dos departamentos produtivos devem ser alocados aos produtos, conforme a quantidade produzida ou de acordo com as horas de mão de obra consumidas. Escolher o critério de rateio adequado é papel da contabilidade, junto aos supervisores de produção. É importante ressaltar que a departamentalização de custos não se limita apenas a identificar os gastos de cada departamento, mas também a atribuir os custos indiretos de forma justa e equilibrada entre os setores, evitando distorções e garantindo uma análise mais precisa dos resultados. Caro aluno, chegamos ao final do nosso vídeo. Bons estudos! Olá, seja bem-vindo! Vamos conhecer a importância da classificação dos custos de produção. A classificação adequada dos custos de produção é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Ao entender e categorizar os diferentes tipos de custos envolvidos na produção de bens ou serviços, as empresas podem tomar decisões estratégicas, mais informadas e melhorar sua eficiência operacional. Uma das principais razões para a classificação dos custos de produção é o controle financeiro. Ao atribuir cada custo a uma categoria específica, como custos diretos ou indiretos, custos fixos ou variáveis, a empresa pode acompanhar de perto suas despesas e identificar áreas de alto custo ou baixo desempenho. Isso permite que os gestores tomem medidas corretivas adequadas, reduzindo custos desnecessários e maximizando os recursos disponíveis. Além disso, proporciona transparência nas informações contábeis. Isso é importante para atender às exigências legais e regulamentares, bem como
para fornecer informações claras aos acionistas, investidores e outras partes interessadas. Por meio de relatórios financeiros precisos e detalhados, as empresas podem melhorar sua credibilidade e fortalecer suas relações comerciais. Outra vantagem é a facilitação da tomada de decisões estratégicas. Com base nas informações sobre os custos de produção, as empresas podem determinar o preço adequado dos produtos, avaliar a rentabilidade de determinadas linhas de produção, identificar oportunidades de redução de custos e até mesmo desenvolver estratégias de precificação para ganhar vantagem competitiva no mercado. Por fim, torna-se essencial para o planejamento e controle orçamentário. Ao categorizar os gastos em diferentes áreas e atividades, as empresas podem estabelecer metas realistas, monitorar o progresso e fazer os ajustes necessários ao longo do tempo. Isso ajuda a garantir a sustentabilidade financeira e o crescimento contínuo do negócio. A partir de agora, vamos conhecer mais detalhes sobre essa importante classificação. Os custos de produção, por norma, classificam-se quanto ao objeto a ser custeado e quanto ao volume produzido. Vejamos. Quanto ao objeto a ser custeado, temos os custos diretos e indiretos. Os custos diretos são aqueles que podem ser facilmente atribuídos e associados a um produto específico, projeto ou atividade, tornando-se fundamental para a gestão financeira de uma empresa ou organização. A identificação e o rastreamento dos custos diretos desempenham um papel fundamental na gestão financeira de uma empresa, permitindo uma compreensão mais precisa e detalhada dos custos associados à produção de bens ou à execução de projetos. Essa abordagem é de extrema importância por várias razões, entre elas a precisão na tomada de decisões. Ao identificar os custos diretos, a empresa pode tomar decisões mais precisas em relação aos preços de venda, alocação de recursos, seleção de projetos e fabricação da lucratividade de cada produto ou serviço. Os custos indiretos são aqueles que não podem ser diretamente atribuídos a um produto específico ou linha de produção. Eles são os custos comuns a toda operação da empresa, como aluguel, manutenção, seguros e despesas administrativas. Os custos indiretos também não são facilmente mensuráveis, ou seja, podem ser mais difíceis de quantificar quando comparados aos custos diretos, que podem ser facilmente rastreados até um produto específico. Para atribuir corretamente esses custos, as empresas precisam recorrer a métodos de alocação, como taxa de alocação baseada na proporção de uso de recursos, por exemplo. Embora os custos indiretos não possam ser atribuídos diretamente a um produto específico, eles têm um impacto significativo nos custos diretos. Por exemplo, despesas gerais de fabricação, como energia elétrica, afetam todos os produtos fabricados na empresa, mesmo que de forma indireta. Por isso, exercem influência nos custos diretos. Os custos indiretos necessitam de alocação adequada. É crucial que os custos indiretos sejam alocados de forma adequada e justa entre os produtos ou linhas de produção. Uma alocação imprecisa pode levar a decisões errôneas, como fixação de preços inadequados ou alocar recursos insuficientes a determinados produtos. Além disso, os custos indiretos tendem a ser mais flexíveis do que os custos diretos. Eles podem ser ajustados com mais facilidade para acomodar mudanças na produção, tamanho da empresa ou estratégias de negócio. Isso permite uma maior capacidade de adaptação e controle sobre os custos totais da operação. Em suma, uma boa compreensão dos custos indiretos é fundamental para uma gestão financeira eficiente. Ao classificar corretamente esses custos e atribuí-los adequadamente, as empresas podem tomar decisões mais informadas, otimizar seus recursos e maximizar sua lucratividade. Em relação aos custos fixos, algumas características são fundamentais para compreendermos sua importância e por que se distinguem dos custos variáveis. Vamos ver cada uma delas. Natureza constante.
Os custos fixos são aqueles que permanecem constantes, independentemente do volume de produção ou vendas. Isso significa que esses custos permanecem os mesmos, mesmo que a empresa produza mais ou menos unidades. Não variam com o nível de atividade. Ao contrário dos custos variáveis, que aumentam ou diminuem de acordo com o nível de atividade da empresa, os custos fixos permanecem estáveis. Eles incluem despesas como o aluguel, salários da equipe administrativa, depreciação de ativos fixos, seguros e despesas gerais. Necessários para a operação da empresa. Os custos fixos são essenciais para manter a estrutura básica e a capacidade produtiva da empresa. Eles são necessários mesmo que a empresa não esteja produzindo ou vendendo nada, pois são os custos de manter a operação em andamento. Proporção decrescente. Embora os custos fixos permaneçam os mesmos em termos absolutos, sua proporção em relação ao custo total pode diminuir à medida que o volume de produção aumenta. Isso ocorre porque o custo fixo é distribuído por um maior número de unidades produzidas, resultando em um custo fixo médio menor por unidade. Já em relação aos custos variáveis, é preciso compreender que, além de representarem o principal grupo de custos do processo produtivo, também possuem características muito importantes, as quais elencamos a seguir. Relação com o volume de produção. Os custos variáveis estão diretamente relacionados ao volume de produção ou vendas da empresa. À medida que a produção aumenta, os custos variáveis também aumentam proporcionalmente. Da mesma forma, quando a produção diminui, os custos variáveis diminuem. Flexibilidade. Os custos variáveis oferecem uma maior flexibilidade às empresas, pois podem ser ajustados conforme a demanda do mercado. Isso permite que as empresas respondam às mudanças nas condições de mercado e possam controlar melhor seus custos totais. Facilidade de identificação. Ao contrário dos custos fixos, que podem ser mais difíceis de identificar e rastrear, os custos variáveis são mais facilmente identificados e associados a um produto específico ou a uma atividade da empresa. Isso permite uma análise mais precisa dos custos e ajuda na determinação do preço de venda e da lucratividade. Controle de custos. Os custos variáveis podem ser gerenciados e controlados de maneira mais direta pela empresa. Ao entender os fatores que afetam os custos variáveis, como matéria-prima, mão de obra direta e custos de fabricação, a empresa pode implementar estratégias para reduzir esses custos e melhorar sua eficiência operacional. É importante que reflitamos sobre as características de cada um dos custos, mas também é muito importante que entendamos que a classificação inadequada dos custos dos produtos pode ter uma série de reflexos negativos nas operações e no desempenho financeiro de uma empresa. Quando os custos não são corretamente atribuídos aos produtos, podem ocorrer distorções que impactam tanto a tomada de decisão como a avaliação do desempenho. Um dos reflexos mais significativos é a dificuldade em determinar com precisão a lucratividade de cada item. Se os custos diretos e indiretos não forem devidamente alocados, pode haver uma distorção na margem de lucro de um produto. Isso pode levar a decisões equivocadas, como manter produtos com baixa lucratividade ou descontinuar produtos que são rentáveis. Além disso, pode prejudicar a eficiência operacional. Sem uma compreensão clara dos custos envolvidos na produção de cada item, a empresa pode ficar incapaz de identificar oportunidades para reduzir custos e aumentar a produtividade. Isso pode resultar em desperdícios de recursos e em uma redução da competitividade no mercado. Outro reflexo importante é a falta de transparência e precisão na tomada de decisões estratégicas. Se os custos não forem classificados corretamente, pode haver uma interpretação equivocada dos dados contábeis e financeiros. Isso pode levar a decisões baseadas em informações imprecisas, colocando em risco o crescimento e a sustentabilidade da empresa. É fundamental que as empresas adotem práticas adequadas de contabilidade de custos, alocando corretamente os custos diretos e indiretos,
a fim de obter informações precisas e tomar decisões estratégicas informadas. Caro aluno, chegamos ao final do nosso vídeo. Bons estudos!